Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, sextou, galerinha. É mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade, né? Que Deus nos dá aí para nós corrermos, né? Atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos objetivos, né? E sejamos gratos a Deus por essa nova chance que Ele nos concedeu, por essa nova oportunidade. Nem todos tiveram essa mesma oportunidade que nós tivemos. Então, acordou? Glória a Deus, aleluia. Fala obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu zelo, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por me livrar, por me libertar e por me salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor imenso pela minha vida, por ter dado a tua vida para me resgatar, para me salvar. Fala, Senhor, tu me tiraste de um lamaçal de pecado e me deste uma identidade. Me deste o nome de filha. Me desse o nome de ser herdeira do trono real. Você é um herdeiro. Você é uma herdeira. Nas suas veias corre o sangue de Jesus. O sangue do Todo-Poderoso Jesus Cristo, né? E que nessa manhã que nós venhamos ser gratos, né? Porque ele morreu naquela cruz. Ele foi açoitado, ele foi espancado, né? Foram chibatadas, foram prego, foram coroas e muito sangue derramado por amor a mim e por amor a você. Que isso, nessa manhã, que isso venha te trazer, né, em memória. Feche os seus olhos e imagina aí. Imagina aí Jesus levando aquela chibatada nas costas, aquele prego sendo pregado, batendo na mão para pegar aquilo na madeira. Isso tem que nos dar temor, irmãos. Porque quem daria? Você daria a sua vida por amor a alguém? Você vai me dizer assim, Ana, se for pelo meu filho eu daria. Se fosse pela minha mãe, eu daria, né? Mas ele fez sem pensar para que a palavra fosse cumprida, né? E até o último momento que ele teve lá, né? Ele naquela cruz, né? Aí a gente imagina, a gente para refletir, a gente vê a dor, ele sendo crucificado injustamente, né? Porque se a gente for falar, ele podia muito bem se salvar. Ele podia muito bem, porque ele era Jesus, ele era o Deus Altíssimo, né? O Todo-Poderoso. Mas para que se cumprisse a Escritura, o que diz que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria, para que o nome dele fosse glorificado, né? Por gerações, para mostrar para mim e para você o quanto ele nos amou, né? Do lado dele, ele foram o justo, né, que estava lá no meio de dois ladrões, um de um lado e um de outro, né? E eles tiveram a chance das pessoas salvarem ele, né? Mas não, as pessoas, eles pediram para que soltasse o ladrão, o Barrabás, e que ele fosse crucificado, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para glorificar o nome dele e para honrar, né? Por onde a gente passar, esse amor tão grandioso, esse amor generoso, né? Que foi pago a preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. E que Deus ele venha nos dar clareza, venha nos dar entendimento, sabedoria espiritual, discernimento espiritual. Que nessa manhã nós venhamos ser renovados, que nós venhamos ser transformados pelo amor de Jesus, que é aquele amor a qual ele transformou, né? Vidas, que nós venhamos ser impactadas, que nós venhamos ser nessa manhã transformadas e que você decida a querer ser transformado. Porque Jesus, em muitos milagres da Bíblia, ele cura, ele salva, ele liberta. Mas nenhum momento Jesus diz, eu te curei, eu te salvei. Não, em todos os momentos ele diz, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Levanta e anda, vai e não volte mais a pecar. Esse era o que Jesus fazia.
E por que que hoje muitas pessoas têm feito dentro das igrejas, têm se vangloriado, querendo ganhar honra, querendo ganhar poder? Não, irmãos. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Eu não faço nada, nós não fazemos nada. Se não tiver o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós não somos nada, nós não podemos nada. Tudo é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado através das nossas vidas, né? E que Deus ele venha abençoar e abrir a nossa mente, né? E a palavra que eu vou deixar para meditação está lá em Marcos 5:25, que diz: certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muitos médicos e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitava. Isso antes tudo indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-a na sua vestimenta, porque dizia: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de ti havia saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então, a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Amém? Que palavra forte quando Deus me deu essa palavra, irmãos, porque o quanto que a sua fé tem tocado Jesus. E me veio isso na reflexão. O quanto que a tua oração tem tocado Jesus. A sua fé que você tem, seja honesto com você mesmo. A sua fé que você tem hoje, ela é capaz de te curar, assim como a fé daquela, né, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Qual o nível de sua fé em saber, em decretar e profetizar que Jesus cura? Ela tinha certeza, se eu pelo menos tocar, eu serei curada. E você? Qual o grau de intimidade que você tem tido com Deus? Qual o grau de intimidade? Porque, irmãos, e quando ela tocou, Jesus sentiu na hora que tinha saído dele algo diferente. O quanto a sua oração tem tocado a Jesus. O quanto que o seu clamor tem tocado a Jesus. O quanto que a sua vida tem tocado a Jesus. Para ele olhar e voltar e dizer: eu fui tocado por alguém, porque de mim saiu virtude, de mim saiu graça. E essa mensagem, e ele olhou e começou a perguntar. Jesus sabia quem era. Jesus sabia quem era que tinha tocado nele. Mas ele perguntou. E quantas das vezes ele quer ouvir de nós, ouvir da nossa boca, porque Jesus sabe do que eu preciso e ele sabe do que você precisa. Só que ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir de nós o que você quer que eu faça. Clamar-me-eis, lá em Jeremias ele diz: clamar-me-eis e eu responder-te-ei. Ele quer que nós clamamos, ele quer que nós buscamos a ele todos os dias. E que nessa manhã Deus venha despertar em seu coração. Ah, missionário, mas eu não vou pedir porque Deus sabe o que eu preciso. Ei, clama-me. Ele já nos diz: clama-me, que eu responder-te-ei. Comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, comece a pagar preço da sua vida. Busque intimidade com Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o quanto você tem buscado, o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado. Porque isso é o que nos dá raiz espiritual. E nós temos que buscar hoje é o espiritual.
Porque o nosso corpo, porque o Senhor já nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Então nós temos perdendo muito tempo querendo buscar as coisas dessa terra, as coisas desse mundo e tem esquecido de buscar primeiro o reino. Mas que Deus nessa manhã, que Ele venha despertar no seu coração o desejo de querer buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas ela venham a ser acrescentada. Porque quando nós buscamos e consagramos e apresentamos a Deus, irmãos, os nossos planos eles serão bem-sucedidos. E é disso que nós precisamos. Sem Deus, nós não somos nada. Deus, sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Nós somos pó. E do pó e para o pó nós voltaremos. E que nessa manhã, que Deus ele venha despertar em seu coração. Dar você o desejo, né? Hoje já é sexta-feira, a semaninha, mais uma semana acabando. Mas que Deus ele venha nos abençoar. Ele venha nos guardar. Nos livrar de todo o mal, de toda armadilha preparada. Que todo plano arquitetado do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, que venha cair por terra, em nome de Jesus. E que nós venhamos ser, né, como essa mulher, que se você for parar para ver, ela já tinha gastado tudo o que tinha. Tudo o que tinha para buscar médicos, para buscar a cura dela. Só que quando a nossa doença é espiritual, a medicina ela não detecta nada. O nosso corpo sofre, mas a medicina não acha resultado. Porque o que é espiritual é só Deus que tem o poder. Só Deus que pode nos mostrar. Então, se você está sofrendo por algum mal, né, que as máquinas já foram não detectaram, mas que você continua sofrendo, comece a buscar Deus. Pede Ele a resposta, porque Ele é a única solução. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Uma sexta-feira linda e abençoada por Deus. Amém? E nunca esqueça, Jesus te ama! Bom dia, bom dia, bom dia!